Então vamos lá. Eu vou fazer uma conceituação do que a gente tinha falado aqui sobre modelagem de dados, tá? Não é um curso de banco de dados completo aí, claro que não, é só um conceito de modelagem, como as tabelas em um modelo de dados se relacionam, porque, veja só, o que a gente mostrou na aula passada, deixa eu ver uma planilha aqui de dados. Eu vou pegar essa última planilha aqui, que já é uma... Vê essa planilha aqui de dados, por exemplo. De movimentação. Isso é parte de uma aula que eu dou, tá? Movimentação e tudo mais. Imagina que tu tem uma planilha. Deixa eu ver aqui. Como são aulas aqui, deixa eu ver, entrada, saída... Pronto. Imagina que tu tem uma planilha que tu vai movimentando tudo que entra e que sai de reservas, por exemplo. Mensais, né? Então, por exemplo, aqui você vai dizendo o tipo da entrada, o mês, o ano, o valor, qual foi o aplicativo que você ganhou aquela reserva. Aí você vê gasto, não tem gasto na reserva, né? Por quê? Porque na tua planilha tu tem o tipo da movimentação. Aí lá embaixo tu tem o tipo saída. Aí no tipo saída é que tu vai ter qual foi o gasto. Ou seja, mas está todas as movimentações juntas em uma planilha só. Normalmente, o que é que eu falei? Em um sistema transacional, operacional que a gente utiliza, num sistema comercial, no sistema que a gente utiliza no nosso dia a dia, as ideias estão separadas por tabelas, né? E aí vem a ideia dos conceitos. Eu vou voltar para cá, né? Aquela ideia de que, antigamente você tinha essa ideia de dados não compartilhados. O departamento de compra tinha os seus dados, o departamento de vendas o seu, o departamento de produção o seu. Você não tinha um controle, né? E isso terminava tendo redundância de dados, porque muitas vezes você tinha dados de pessoas que estavam num departamento e repetia-se no outro, né? E isso foi uma motivação para Desculpa, peraí, deixa eu desligar aqui. Isso foi uma motivação. Se alguém falar aí, por favor, fala no chat. O som está desligado. Isso foi uma motivação para o surgimento dos bancos de dados, né? E aí os sistemas de gerência de banco de dados, né, softwares que incorporam as funções de definição, recuperação e alteração de banco de dados qualquer, né? Eu posso mostrar aqui um SGBD para você aberto, mas não faz parte do escopo desse curso, né? A ideia é que você entenda o que é um banco de dados. O banco de dados, ele simplesmente armazena dados. Agora, existe um tipo de banco de dados que é o banco de dados. Eu vou pular boa parte aqui, tá? Relacional. Que ele trabalha com o quê? Tabelas que se relacionam. Tá? Em cada tabela dessa você tem dados salvos. E aí essas relações permitem que? Os dados estejam organizados de formas estruturadas. Estruturadas em tabelas. Tabelas têm linhas e colunas. Linhas têm registros, colunas são os campos. Linhas, vamos dizer, tabela de clientes. Linha, cada cliente é uma instância daquela tabela de cliente. Colunas, nome do cliente, CPF, tá? E assim por diante. A ideia dos bancos de dados relacionais é que eu estruturo o armazenamento dos dados em tabelas e essas tabelas se relacionam de forma que eu possa fazer consultas nessas tabelas, né? E aí, uma evolução de diferentes modelos de dados, e aqui eu estou falando do modelo de dados relacional, que é o que vai fazer parte do módulo desse curso, desse curso de Fundamentos e Análise de Dados, porque é um modelo, digamos assim, ainda mais comum dentro da circunstância e do contexto desse curso, ainda
pensei em se valeria apenas por ser tão básico o curso falar desse tipo de modelo, mas é importante que muitas vezes você precisa entender como os dados estão relacionados para você poder trabalhar com seus dados. Né? Por exemplo, em um curso mais avançado, onde a gente poderia iniciar, por exemplo, um trabalho com o Power BI, uma ferramenta altamente poderosa, é fundamental que você tenha conhecimento de modelos de dados relacionais. É por isso que eu digo que muitas vezes as pessoas perguntam, você não bota Power BI, porque Power BI já ninguém usa mais Excel, agora é Power BI. Nada a ver. Tem nada a ver. Excel é uma mão na roda para muita coisa. A depender do que você vai fazer, o Excel vai resolver. Você não precisa usar Power BI. O Power BI é para uma solução mais complexa, mais robusta. Tá? Em algumas situações é necessário. Beleza? Em várias situações é necessário, mas a depender do teu problema, do tamanho do teu problema, da empresa que tu está trabalhando. Entendeu? Então, volta no assunto, né? O que eu digo é que eu recomendo que você, por exemplo, antes de entrar num curso de Power BI, você tenha um conhecimento básico, que é o que você está tendo nesse curso. Planilhas eletrônicas, análise exploratória unidimensional, nada mais é do que uma descrição dos dados, uma estatística descritiva, né? Utilizando ainda, vamos dizer, uma noção de inferência estatística, análise exploratória bidimensional, que você vai ter análise de correlação entre variáveis, né, que a gente vai ver lá no módulo 5. Pode ser variáveis contínuas com variáveis contínuas, variáveis categóricas com categóricas, variáveis categóricas com contínuas, né? E até também comparações, testes de comparações de médias, né? Essas informações até aí já não são tão necessárias, mas até a análise de correção é importante você ter um conhecimento para você poder entrar numa ferramenta, porque análise de dados é o quê? É técnicas, ferramentas e negócio. Técnicas é aprender as técnicas, independente da ferramenta. Aí ferramenta sim, você usa Excel, você usa Jamov, você usa o Power BI, Tableau, qualquer que você quiser usar, ferramentas de machine learning, né? Dependendo do seu problema. Então, por exemplo, aqui eu tenho um modelo, eu pulei aqui uma parte, né? Que eu tenho um modelo conceitual, lógico e físico. Quando eu tenho que modelar um sistema, por exemplo, aquele exemplo que eu falei aqui, não está modelado aqui, não está modelado, né? Nas aulas básicas de modelagem de dados, você poderia ver isso, não está modelado dentro de uma regra de formalização que é aprendida aqui em modelagem de dados relacionais, né? Provavelmente eu teria que ter tabelas que iriam se relacionar e no fundo traria essa mesma informação. A depender do contexto, trazer os dados dessa forma não está estruturado, sim, os dados estão totalmente estruturados em uma tabela aí. Só não estão obedecendo regras de primeira, segunda e terceira forma normais em modelos de dados. Então, antes de chegar nesse ponto, eu tenho que falar a evolução das modelagens. A gente tem um modelo conceitual que é algo abstrato, que é quando você diz qual é o teu problema. Ah, não, eu tenho vendas, eu faço vendas, então eu tenho vendas, eu tenho clientes, então esses são os teus conceitos. É abstrato, o que é um cliente, o que é uma venda. Como é que isso se relaciona? Cliente compra produto, o produto está em uma venda. A venda tem número de venda, a venda na verdade faz parte de um pedido. O pedido, você pode entender que o pedido tem itens de pedido, e cada item de pedido foi uma venda que foi realizada. Às vezes pode ser visto dessa maneira, né? Então você tem pedidos, você tem vendas, você tem produtos, você tem clientes, então esses são os teus conceitos. Você tem funcionário que fez a venda, são os teus conceitos. Agora o nome do cliente, a data da venda, isso aí são características do conceito.
Então, o teu modelo conceitual é quando tu vai desenhar isso aí. Ah, quem está preocupado com isso é um cara analista de banco de dados, não é quem está fazendo esse curso. Mas você precisa simplesmente entender, ter uma noção do que é isso. Porque você pode precisar dizer assim, ah, eu quero ver, entender os meus dados, como meus dados estão estruturados. E aí você vê um bocado de tabela e não entende nada. Então a modelagem lógica, você já tem esses dados estruturados de forma lógica. Por exemplo, você pode até apresentar esse modelo lógico em uma planilha eletrônica, só para você ter uma ideia como aquilo iria funcionar. E a modelagem física, você vai, de fato, implementar isso no sistema gerenciador de banco de dados, como eu abri na aula passada aqui, um Postgres, por exemplo. Então eu vou pulando aqui. Isso, por exemplo, aqui é um modelo lógico, onde você diz que livros e clientes têm relação. Por quê? Clientes compram livros. Livros são comprados por clientes. O que significa esses N's aqui? É que eu estou dizendo que um cliente, na verdade eu poderia dizer aqui, que um cliente compra vários livros, N livros, é isso que eu estou dizendo. E eu posso dizer também que um livro é comprado por vários clientes, ou não. O mesmo livro pode ser comprado por outros clientes. Não é exatamente o mesmo livro físico, tá? Mas o mesmo livro, aquele mesmo livro, o mesmo autor, a mesma cópia daquele livro, né? Ou seja, cópias de um livro, né? O livro em si, você entendeu? Acredito. Pode ser comprado por diversos clientes diferentes. Isso é só uma relação que a gente chama de N para N. Tá? Eu estou revisando aqui um conceito de aulas que já foram dadas, tá? Isso aqui eu tenho uma modelagem lógica. Como é que eu representaria isso? Eu poderia dizer que eu tenho uma tabela com todos os meus livros. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, os códigos, o nome, o autor, a editora e o ISBN do livro. Sei lá. Eu tenho uma tabela com vários clientes. E eu teria aqui uma terceira tabela, que é uma tabela de compra, que relaciona o cliente com o livro. Por exemplo, teve uma compra na data 10 de 10 de 2022 do cliente 1, José, com o livro 1, o Alto da Compadecida. E também o cliente 1, no dia 12, o mesmo cliente 1 comprou o livro 2. Outra compra. Então assim, eu não digo aqui que foi José. Eu tenho 3 tabelas aqui. É assim que o modelo relacional funciona. Eu tenho 3 tabelas aqui. Em uma dessas tabelas aqui eu digo apenas que existe um cliente 1. Se eu quero saber quem foi esse cliente, eu pego esse cliente 1 aqui, venho na tabela cliente, procuro quem é o cliente 1, acho o cliente 1 e digo todas as informações do cliente 1. É assim que um modelo relacional, um banco de dados relacional, de forma bem grosso, bem a grosso modo, né, dizendo, dessa é que ela funciona. Tá? E o modelo físico é quando eu vou implementar isso. Isso aqui é que você nem precisa se preocupar de fato para esse curso. Né? Aqui é quem vai fazer um curso de banco de dados que seria interessante para avançar no conhecimento de análise de dados, se quiser entrar nessa área. É fundamental, na verdade. Aqui digamos, como a gente implementa, né? Digamos que aqui eu tenho a tabela livro, que vai ter um ID livro. Isso é o tipo, né? É um caráter de 3 de tamanho 3. Enfim, o nome, o autor, a editora. Aqui você não precisa se preocupar. O que eu quero mostrar é o quê? Que existe uma relação. Esse é um modelo conceitual de outra relação. Por exemplo, pessoa é lotada em departamentos. Departamentos têm pessoas. Esse é um modelo conceitual. Como isso aqui é desenhado? Porque isso é um retângulo? Porque isso aqui é um losango? Não se preocupa. Está lá na aula inicial, apenas é uma notação gráfica. Para dizer que isso é uma relação e isso é uma entidade. Tá? O que você precisa entender é que as tabelas se relacionam. O que você precisa entender é que... Eu vou voltar aqui eu vou passar, na verdade... É que, por exemplo,
eu tenho aqui um empregado e uma bancada. Como é que eu tenho uma alocação aqui? Essa relação. Empregado e bancada. Eu digo que um empregado, ele está alocado a uma bancada. E uma bancada, ela tem nenhum empregado ou no máximo um. Você concorda? A bancada, um móvel. Eu tenho lá um móvel registrado, uma bancada, e um empregado ali. Então essa é a relação. Se eu quero cadastrar no meu sistema as bancadas que estão relacionadas com cada empregado. Então uma bancada está no empregado e o empregado tem uma bancada. Então, como a gente já comentou aqui, eu tenho vários tipos de relação. Você pode ter uma relação de muitos para muitos, que é quando eu digo assim, um livro é comprado por vários clientes diferentes e um cliente pode comprar diversos livros diferentes, muitos para muitos. Eu tenho a relação de um para muitos, que é quando, por exemplo, um homem pode ter diversos trabalhos, diversos empregos. Um trabalhador pode ter diversos trabalhos. Né? Ah, não, isso aí seria N para N. Né? O mesmo trabalho pode ser de vários trabalhadores. Desculpa. Um de N para N é esse aqui, ó, que a gente falou aqui, né? Aqui, ó. Ah, estava aqui, eu nem coloquei. O de empregado com a bancada é 1 para 1. 1 para N, empregado e dependentes. O empregado ele pode ter vários dependentes. Mas cada dependente ele é relacionado a exatamente um empregado. Isso é uma relação de 1 para N. Tudo isso no final vão ser tabelas. Eu vou ter uma tabela aqui de empregado, uma tabela de dependente. Né? Médico e paciente. O médico ele tem vários pacientes. Um paciente pode ter vários médicos. Se eu tiver, por exemplo, em uma clínica, né, diversos médicos lá naquela clínica, o mesmo paciente pode ser atendido por diferentes médicos. Isso é só para você ter um conceito. É uma ideia. O N para N tá aqui, ó. N para N, médicos e pacientes. Esse relacionamento ternário eu não vou nem falar. Aqui é um exemplo de cardinalidade. A cardinalidade é aquilo que eu estava falando. Você não precisa se preocupar com isso, apenas com essas cardinalidades básicas. A gente falou aqui. 1 para N, N para N e 1 para 1. Né? Porque a cardinalidade, ela define, muitas vezes, até a quantidade, sabe? Quando, por exemplo, você diz, professor, na minha empresa, um empregado ele não tem N dependentes, não. Ele só tem 5 dependentes, no máximo 5. A cardinalidade ali é 5. Mas, geralmente, isso a gente não se, quem trata disso quem está desenvolvendo o sistema, é uma questão mais de programação aí. Não é o nosso caso entender aqui. Tá? Esse problema. Então, o que você precisa mais saber agora é a questão de apenas de chaves. Vou pular aqui. Onde é que tá? Aqui é na modelagem lógica. Eu não vou entrar em detalhes disso. É basicamente a mesma coisa que a gente falou. Mas isso aqui, ó, o que é uma chave primária? É um atributo que vai ser uma coluna na tabela, que vai basicamente identificar aquele registro na tabela. Tá? Você não precisa implementar isso, se preocupar com isso, porque isso é banco de dados. Mas você só precisa entender que a chave primária identifica um elemento na tabela. E a chave estrangeira vai ser a chave que vai permitir você fazer exatamente essa relação com a chave primária de outra tabela. Então, por exemplo, eu vou voltar para esse exemplo aqui e vou te mostrar esse mesmo exemplo aqui como se fosse tabelas de um banco de dados. Ó, basicamente, eu teria isso. Ao invés de eu ter uma tabela com várias entrada, qual foi o mês, o ano e tudo mais, eu vou até abrir aqui no Power Pivot. A gente não usou muito ele mas aqui eu vou abrir para você só entender. Essas relações aqui. Olha como funcionam essas relações. Tá? Tudo isso que a gente falou naquele trabalho, você basicamente, eu já trago a solução aqui. Para esse exemplo da pousada, eu teria aqui 5 tabelas. Veja que tem uma bem, né? Com uma análise do negócio, eu desenvolvi essas tabelas, tá? Poderia até ter mais. Mas, por exemplo, eu tenho uma tabela de entrada. O que é entrada? É tudo que entra, todas as hospedagens. Podia chamar isso aqui tabela de reserva. E aí eu tenho um código, um campo que vai ser um código para essa entrada, que eu vou definir.
E aí eu vou pular esse código período, tá? Aí eu tenho um valor, o valor que foi aquela reserva, aquela entrada, né, o dinheiro que entrou. E tem dois camaradas aqui, ó, código período e código app. Aí eu vou entender. O que seria esse código período? Aí eu não sei. Mas eu vejo que tem uma tabela aqui chamada tabela período. O que é a tabela período? É o período que está ocorrendo aquela entrada. O período nada mais é do que o ano e um código mês. Que código mês? O período seria o ano e o mês, né? Mas eu, a propósito, quis criar também uma tabela mês. Aí o que é a tabela mês? É um código e um mês. Então, vamos sair daqui. Vou procurar aqui, ó. Eu criei a tabela mês. Isso aqui é a tabela mês. Gente, e lembra, isso aqui é uma planilha eletrônica. Eu estou apenas mostrando de forma lógica como seria essa relação aqui entre tabelas para você entender uma noção de modelo relacional. Ao invés de eu representar meus dados desta maneira, eu vou representar aqui, mostrar para vocês uma representação utilizando tabelas, utilizando relações. E uma representação está aqui, uma tabela no Excel mesmo, ao qual eu chamei de TB meses, né? Ela tem um código e um mês. Eu vou voltar para aquela situação e veja, um código e um mês. Está aqui ela. E eu tenho uma tabela período que tem um código mês e um ano. Eu vou voltar aqui para a tabela período. Período está aqui. Está aqui ela, um código, que é o código do período. Um código de mês e um ano. O que é esse código mês? É o código do mês. Código 1. Se eu for lá em meses, a tabela meses, quem é código 1? É janeiro. É só isso que eu estou dizendo. Eu poderia aqui em período chamar já isso de janeiro. Mas eu quis chamar de código mês por alguma decisão minha. Que seria melhor chamar isso aqui de código do mês. E aqui janeiro. Então, voltando para cá, o que está dizendo aqui? Que na tabela período eu tenho um código do período, que é algo que vai identificar o período unicamente. Nenhum período desse vai se repetir. Tá? Nenhum código desse vai poder se repetir. Então, se você volta para cá, ó, esse código aqui é 1, mês 1. O mês 1 novamente aqui, ó, eu tenho um código 13. O mês 1 novamente aqui eu tenho... E assim vai, ó. Eu tenho um código para o período. Isso foi proposital para mim. Eu poderia dizer que a chave primária seria a junção dessas duas tabelas, algo que a gente faz muito lá em banco de dados. Mas para facilitar eu fiz isso. Então aqui, o que é que eu estou dizendo? Um para muitos. O asteriscozinho aqui significa a mesma coisa que aquele N que eu mostrei. Só uma questão de notação. Um para muitos. Eu estou dizendo que um mês está em vários períodos. E de fato está. O mês 1, o mês 2, se você percebeu, o mês 2 está nessa instância. O mês 2 está nessa instância. O mês 2 está nessa instância. Então, ou seja, eu estou dizendo que um mês qualquer, o janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ela está em uma ou vários períodos. Em um ou vários períodos. De fato, quando eu digo isso, eu tenho que ter um código mês aqui que vai identificar qual é o mês aqui. E geralmente esse código mês vai ficar aqui, ó, do lado. Geralmente não, sempre. Onde está esse asterisco. E eu tenho um ano que é referente ao período. Com esse período, com o código desse cara aqui, ó, eu tenho um código do período aqui. Então, se eu tiver o código 1 aqui na tabela entrada, o código 1 aqui na tabela entrada, código entrada, cadê? Código período, código 2. Tá vendo aqui? Código 2. Então eu venho aqui em entrada, saída. Não, desculpa, eu venho aqui em período. Quem é que tem o código 2? Esse. Então, aquela instância está se referindo a código mês 2, que na verdade é fevereiro, pode para período, ano 2018. Então, essa instância aqui em entrada, essa instância aqui, 1, de código período 2, está se referindo a janeiro a fevereiro de 2018. Como é que eu sei?
Não é o código do período 2? Então eu vou lá em código do período 2. Quem é código do período 2? É código do mês 2 e ano 2018. Tudo bem, eu já sei que o ano é 2018, mas quem é o mês? É o código mês 2. Claro que aqui a gente sabe que é fevereiro, né? Mas eu tenho que ir lá. 2, fevereiro. Pronto. Então eu já sei que é fevereiro de 2018. Se eu quiser saber o mês e o ano dessa entrada aqui. Fevereiro de 2018. Só com esse código 2. Tá? O valor foi esse. E aí eu tenho um código app. Funciona do mesmo jeito na entrada. Eu tenho um código app. Que é quem? É um código para os aplicativos que existem. Que eu utilizo nas minhas reservas. Aí eu venho em aplicativos. Eu uso 4 aplicativos. Aqui eu não quis, né? É só a demonstração. Aplicativo 1, 2, 3 e 4. Então, essa entrada aqui foi a referente ao aplicativo 4. E aqui é só as entradas. Tudo preenchidinho, ó. Certo? Só as entradas. Por exemplo, aqui está vazio. Por quê? Porque o aplicativo 2 não deu nenhum valor. Eu poderia até excluir, se fosse o caso, essa linha. Né? Aqui também. Mas às vezes é interessante que eu queira esse valor. Eu queira aqui. Aí depende do meu negócio. Porque eu quero saber que foi zero mesmo, de fato. Eu quero dizer que esse aplicativo não me deu rendimento no período 2. Tá? Por exemplo, no período 2, no código período 2, aqui teve alguma zebra. Aqui teve alguma zebra para se consertar. Né? Tá errado isso aqui. Eu não posso ter tudo 2 aqui, né? Tá errado. Provavelmente isso aqui é código período 2. 2 e 2. Aqui provavelmente é 3, tinha que ser consertado depois. 3. Porque senão ia se repetir, né? Você tá entendendo? Mesmo período, valor diferente no aplicativo. Não pode. Porque eu não posso ter no mesmo período e o mesmo aplicativo. Esses dois se repetindo. Aqui tem o mesmo aplicativo, mas o período muda. É uma questão de regra de negócio desse sistema aí, tá? Depois eu vou verificar o que houve. Ih, deu algum erro aqui, mas deixa pra lá. Pronto, aqui é uma referência ao aplicativo. É uma chave estrangeira. Lá no banco de dados, isso aqui seria uma chave estrangeira. Por quê? Porque ela é uma chave primária. Poderia até chamar aqui de código app aqui, não tem problema. Porque ele é uma chave primária. Aqui é a mesma coisa. Se eu estou chamando de código mês, não é obrigado não, tá? Mas é interessante. Facilita até para o próprio Excel. Código período. Tá? Facilita até o entendimento. Aqui ela é uma chave primária, ela não se repete. Cada aplicativo tem seu código. Aqui ela se repete. Né? Na entrada ela vai se repetir, óbvio. Vai se repetir, ó. Ele repete aqui de novo. Por quê? Porque mudou o mês, o período. Né? Mesma coisa para saída. E uma coisa que eu tinha esquecido era o tipo de saída. Tipo saídas. O tipo saída aqui, na verdade isso aqui é um código. Vou corrigir isso depois. Tem mais uma relação, ó. É isso aqui, ó. Eu vou até fazer uma revisãozinha aqui de Excel. Como é que eu pego... Olha, como é que eu mudo isso aqui para um código, né? O tipo, em vez de ser condomínio, eu puxar daqui. Eu faço isso, ó. Eu vou pegar uma tabela aqui extra. Vou usar um proc_x. Lembra da função proc_x? Muito importante.
Você vai procurar um valor, ou seja, eu vou procurar esse valor. Como eu estou fazendo usando tabelas no Excel, ele vai, e se você clicar em cima, ele vai botar uma referência estruturada, ó, que ele bota aqui, ele mesmo cria, ó, arroba tipo. Tipo para ele é uma coluna da tabela, ele mesmo coloca. Para não confundir muito, eu vou usar o que? C4, tá? C4, tá? C4. Vou usar estrutura referências absolutas e relativas mesmo, tá? C4. Procure C4 aonde? Aqui, ó. Procure C4 aqui. Ele vai botar, eu vou deixar assim e vou botar até B7. Na planilha tipo saídas de B2 até B7, tá? Revisãozinha de Excel, tá? E coloque qual o retorno, o que tá aqui, ó. Aí para ele não criar a forma estruturada, como você está vendo aí, ó, tipos e saídas, código, né? Eu vou botar até aqui, aí boto um set aqui. Então, ó, ele trouxe aqui condomínio, energia 2. Como isso aqui, ele tem que ser fixo, né? Eu não posso mudar. Tem que ser sempre de B2 até B7. Então eu não posso. Se eu botar para cá, ó, virou B3, B8. Porque eu não desci uma linha. Então eu tenho que fixar isso aqui. F4 em cima dele, F4 em cima dele, F4 e F4. Por ser uma tabela, ó, ele não encontrou esse, ó, imposto. Impostos. Então é porque você tem que botar impostos. Aí ele vai encontrar. Tem mais algum errado? Não. Então ele encontrou o código tipo, né? Eu vou chamar isso aqui de código tipo saída. Porque seria o que? A nossa. Aqui eu vou chamar de tipo saída. Isso aqui seria minha chave primária em um banco de dados, tá? Eu não estou representando isso aqui no banco de dados, estou representando numa planilha para que você entenda. Esqueci de uma coisa. Como ele está usando essa coluna para fazer esse cálculo, né? Eu não posso apagar ela agora. Então eu dou um Ctrl C aqui, é um macetezinho, e colo com valores, porque agora fica o valor puro. Aí agora eu posso apagar essa coluna, porque ela não faz mais sentido. Beleza? Código tipo saída. Eu vou vir aqui em dados. Eu iria explicar isso aqui em outro momento. E vou criar uma relação. Uma relação da tabela saída, usando... Deixa eu só fechar isso, que ainda não está pronto. Saída. Sempre que eu mexer numa tabela, no Excel, aqui é bom dar uma atualizada. Aqui em dados, relações, uma nova relação. TB saídas. Pronto, agora aparece. Ó, eu vou usar o código tipo saída para se relacionar com a tabela saída em código tipo saída dela. Não, TB tipo saídas com esse. São as relações. Se eu vir aqui, tá aí, ó, ele já relacionou comigo. Código tipo saída com código tipo saída. Ou seja, um tipo de saída está em várias saídas. Ele só bagunçou um pouquinho minha... Mas tá aí meu relacionamento. Modelo relacional desse sistemazinho. Claro que isso aqui é um trabalho para quem é de banco de dados, tá? Mas eu estou tentando só dar uma noção para você ver que até no próprio Excel você consegue representar de forma não tão interessante, tá? Como em um banco de dados, mas como a ideia é essa, você pode relacionar.
E aí, no Excel, como é que você relaciona essa galera? É isso como eu acabei de mostrar para você agora aqui. Ele vai dar um errozinho, deixa eu fechar aqui. Ele vai dar esse errozinho, mas ele salvou. Como é que eu relaciono isso nessa opção de relações? Né? Eu posso criar relações aqui. Ó. Vou editar para você ver. Ó. Por exemplo, a tabela entrada relaciona o código app, que é o código do aplicativo, vai ser a sua chave estrangeira, né? Com a tabela aplicativos através do código app da tabela aplicativos. Nada mais é do que isso aqui. É isso que ele está dizendo, ó, que uma entrada, que um aplicativo está relacionado a várias entradas diferentes. E é de fato, ó, se você, ou seja, esse código aplicativo que vai aparecer aqui na tabela entrada, ele tem que estar existindo aqui na tabela aplicativos, certo? Isso é uma questão de integridade. Código aplicativo aqui, ó, código app em tabela aplicativos é uma chave primária. Ela não pode se repetir. Chave primária. Não pode se repetir. E cada aplicativo vai ter seu código. Aí, na tabela entrada, eu vou ter um código que é referente a esse cara aqui. Isso. Aqui eu só represento essa modelagem 1 para N, basicamente. Tá? No Excel é bem limitado, é só para você ter uma ideia. E aí, cara, com isso aí eu entro agora aqui na... Eu entro agora aqui, por exemplo, no desenvolvimento de um dashboard, como a gente já viu nos módulos anteriores. Né? E aí você pode, por exemplo, veja só, criar uma tabela dinâmicas agora, as tabelas dinâmicas, velhas tabelas dinâmicas, relacionando, velho, todas essas tabelas. Só um momentinho. Todas as tabelas. 6 tabelas aqui. Ao invés de ter uma tabela dinâmica só de um tabelão desse. Então, se você tem seus dados estruturados de forma relacional, você pode trazer aqui ele para o Excel e fazer essa estrutura de dados. Entendeu? Se tu tem uma base de dados e tu pede ao teu desenvolvedor, ó, me dê a minha tabela de clientes, até mesmo em formato CSV, porque aí você pode importar para o Excel, como a gente já aprendeu. Me dê a minha tabela de vendas. E essas tabelas, elas vão estar se relacionando por esses códigos. E você trazendo todo ele para cá, eu vou abrir aqui, por exemplo, um sistema mesmo, como eu abri da outra vez, no Postgres, e trazer para o Excel um exemplo. Tá? Eu vou dar uma extração, você não precisa se preocupar. Deixa eu ver. Você não precisa se preocupar aqui com... Eu vou abrir esse jet aqui, com o código aqui, tá? Isso aqui seria um curso de banco de dados. Uma versão 2 desse curso poderia vir. Eu vou tentar ser... Eu vou botar, não vou poder botar asterisco aqui, mas eu vou botar... Deixa eu ver. Eu vou extrair dados, por exemplo, da tabela. Isso é um sistema de competições de tênis, tá? Então tem uma tabela aqui chamada Tenistas, com 36 campos. Né? Então eu não vou ativar todos, né? Mas eu vou ativar, por exemplo, aqui ID, data de nascimento... não posso botar nome nem nada. Deixa eu... Tem um nome resumido aqui, não tem problema. É o nome rank. Pronto. Select nome rank. Selecione o nome do rank. Selecione... Eu vou botar só nome, que é até mais... Nome. E ID. Nome. Nível técnico principal ID. Pronto, eu vou botar aqui. ID. Essa é a estrutura, tá? Nível técnico principal. Underline. ID. Peraí, ID não existe. Ah, desculpa. Select frontenista. Ah, tá. Tô muito... Pronto. Aqui alguns caras, né? Que não tem nada demais, só um nome. Um código e o nível dele. Então, por exemplo, eu posso tentar exportar esses dados aqui
de várias maneiras, por exemplo, com colunas, Excel, ou desculpem, CSV aqui e tudo mais. Tá? Eu vou jogar esses caras aqui dentro da área de trabalho mesmo. Tenistas, salvei. Deixa eu ver se ele... Tá salvando ainda? Ok. Ah, tá. Tá aqui, ó. Tenistas. Eu venho aqui no Excel. Vou abrir até um arquivo novo. Venho aqui em dados. Obter dados. Poderia ir obter lá do próprio banco de dados aqui, ó. Do banco de dados, ó. Mas para não complicar, né? Texto CSV. Tá aqui na área de trabalho, tenistas. Pronto. Ele já detectou com meus dados, ó. Ele nem detectou, né? Mas vou botar aqui, é vírgula, é? Não, é ponto e vírgula que ele tá, ó. Tá vendo? ID, nome e nível técnico. Só isso. Carrego. Tô com uma tabelinha aqui, ó. Tabela chamada tenistas. Posso até chamar de TB tenistas. Lembrando que isso aqui é uma tabela no Excel. É diferente de você ter um intervalo qualquer. Você pode transformar isso aqui, ó, em converter um intervalo, ó. Tornou-se um intervalo, ó. Sumiu as opções aqui de cima. Vou dar Ctrl Z. Eita, ele não volta. Mas nada não, venho para cá e insiro como tabela novamente. Venho aqui e chamo isso de... Opa, cancelar. TB tenistas. Pronto, eu tenho esses tenistas aqui, ó, um ID, nível técnico principal e tudo mais, né? Então eu tenho uma tabela. Aí eu venho aqui, ó, me traga agora, eu quero no meu banco de dados esses níveis, né? Esses níveis aqui, ó, nível. Não tem problema, eu vou trazer todos. Vou dar um comando aqui, select, asterisco, from nível. Ele vai me trazer, vou selecionar todos os níveis. Fazer a mesma coisa, exportar esses dados. Eu acho que ele foi exportado para outro lugar, mas tem nada não. Dados, obter dados do CSV. Eu acho que está aqui. Não, não está. Deixa eu ver como foi. Ah, ele exportou para dentro. Eita, bagunçou tudo. Deixa eu ver. É tanto que se eu atualizar... Deixa eu ver uma coisa. Cara... Tá gravando. Deixa eu... Só mudar essa exportação aqui, tá? Chamar de tenista não, chamar de níveis. Vamos ver se ele... Eu acho que vai dar zebra, mas tem nada não. Vamos ver. Vamos ver. Se dá zebra, a gente faz de novo. Níveis. Ele não conseguiu, né? A gente bota aqui que é ponto e vírgula, a separação. Mando carregar logo. Tá aqui, ó. Tenistas e níveis. E são os vários níveis técnicos que existem. Primeira classe, técnico, código. E o significado disso não interessa. O que interessa é o que, ó? O ID do nível. 1, 2, 3, 4, 5, 116. Se eu quiser, eu posso classificar isso aqui, né? Para ficar certinho. E aqui eu tenho o quê? O ID do tenista. Esse Renato tem ID 4. Isso quer dizer o quê? Que Renato está cadastrado como um tenista de quarta classe, né? Nesse caso aqui, todos os tenistas vão estar entre 1 e 6, que é o nível técnico. Ele vai ter sempre um desses níveis técnicos aqui. É uma questão de regra de negócio do sistema, tá? Poderia, inclusive, ter outra tabela aqui. Uma tabela com que? Tipos de níveis. E cada tipo de nível seria um tipo desse. Isso é uma opção do desenvolvedor. Foi minha opção na hora de desenvolver o sistema, tá? Então, só para mostrar aqui
eu posso relacionar essa tabela aqui como está relacionada no banco de dados. Um tenista tem um nível. Está aqui dizendo. Mas um mesmo nível, por exemplo, quinta classe, quarta classe, ele está em vários tenistas. Ó, o 4 se repete aqui. Ó. Então, como seria essa relação? Dados, relações. Eu, inclusive, posso tentar detectar, aqui no Power Pivot, detectar relações. Eu acho que ele não vai encontrar, porque os nomes estão diferentes. Esse nome aqui está diferente desse, porque a relação vai ser entre essa coluna e essa coluna. Todos os dados que estão aqui, opa, cancelar, tem que existir nessa coluna aqui. Então eu vou mostrar para você como é que você faz você vê em dados uma relação dessa. Você vai dizer qual é a tabela. A tabela que eu quero relacionar é dizer que tenistas, é a tabela tenista. Eu digo primeiro ela. Qual é a coluna externa? Ó, veja que ele está pedindo primeiro aqui a coluna externa. Se a coluna externa é a estrangeira. Quem é que tem a chave estrangeira? É o tenista. Porque a chave primária está lá no nível técnico. Aí, então, é esse campo aqui que identifica. E quem é a chave? E quem é a outra tabela? É a tabela níveis. E qual é a tabela? Qual é o campo que faz a relação? É código. Pode ver que os números totalmente diferentes. Dou um OK. Tem valores duplicados. Deixa eu ver o que é que aconteceu aqui. Ambas colunas se relacionam contêm valores duplicados. Pelo menos uma das colunas deve conter apenas valores... Opa, então... Deve ter valor duplicado aqui. Se tiver, não é problema. Algum erro aí que aconteceu. Eu estou achando estranho isso. Não deveria ter. Mas eu vou botar aqui remover duplicatas. Anular, vamos dizer, me dê qual o ID é duplicado. Ok. Nenhum valor foi encontrado. Vamos tentar novamente. Tenista. Bem. Ah, é ID, né? Eu botei errado. É o ID. É o ID. Ok. Tá bom? Aí, quando você... Como é que você vê isso? Você vem aqui em gerenciar modelo de dados. Ó, veja que as duas tabelas já estão no modelo de dados aqui. Exibir diagrama. Ele já mostrou para você o teu diagraminha. Certo? Tabela de tenista com níveis. Eu vou voltar para cá. E agora eu vou inserir uma tabela dinâmica de tenistas. Por nível. Então eu vou inserir. Olha como vai ser diferente das outras formas. Inserir tabela dinâmica da tabela do intervalo. Certo? Tenistas. Eu posso, na verdade, em vez de vir por aqui, inserir tabela dinâmica do modelo de dados. Eu vou botar aqui em uma planilha existente. Ok. Quando eu boto... Ó, eita, botou aqui, né? Eu vou mover essa tabela dinâmica, tá? Só lembrando, ó. Clico aqui, clico em mover tabela dinâmica para cá. Pronto, movi para cá, né? Tá aqui minha tabela de tenista, minha tabela de nível, tá aqui minha tabela dinâmica. Olha como ele traz isso. Diferente dele, já traz aqui os teus campos e totalmente relacionados. Por exemplo, se eu disser assim, mostre a quantidade de... Vamos ver aqui. Os tenistas, o nome. Tá aí o nome. E aí eu quero que mostre vamos ver aqui. O nível dele, a descrição, né, o nível técnico do nível dele. E o tipo, no caso aqui vai ser tipo técnico. Aí veja, ó, o campo descrição tá na tabela nível. Não tá na tabela tenistas. Então se eu chego aqui e boto o ID, ó, ele mostra o ID do tenista, né? Mas se eu boto esse cara, ó, ele mostra esse cara. Mas se eu, veja, se eu vou em outra tabela, que não é a mesma, os dados, a tabela dinâmica aqui está sendo construída a partir do modelo. E não a partir de uma tabela, como a gente sempre fez. Vou voltar até nesse exemplo aqui de hospedagem.
Por exemplo, essa tabela dinâmica aqui, ó, que é só um resultado, deixa eu ver uma outra melhor. Por exemplo, essas tabelas dinâmicas aqui que eu criei, elas estão vindo da tabela, deixa eu olhar aqui, fonte de dados, ela está vindo de TB entradas saídas, ela está vindo dessa tabela aqui, ó. TB entradas e saídas. Então, essas tabelas dinâmicas aqui estão vindos desta tabela aqui. Ela faz todos esses cálculos de tabela dinâmica em cima dessa tabela aqui. O que a gente está fazendo agora é diferente. Eu estou usando o Power Pivot para subir um modelo de dados que é baseado aqui simplesmente em tenistas e níveis, só para te mostrar um exemplo. E essa tabela dinâmica aqui, perceba que ela não é mais, ó, ela até não tem mais a origem dela, porque a origem dela não é simplesmente dessa tabela dinâmica, dessa tabela aqui, nem dessa. Eu poderia criar, olha só, inserir tabela dinâmica daqui. Vou até botar aqui. Vou dar OK. Eu acho que ele não vai deixar, não. Deixa eu voltar aqui no novo existente. Ele não vai. Ele não vai. Não, na nova planilha. Ele não vai. Porque... Pera aí. Esse comando requer pelo menos 2 linhas de dados de origem. Você não pode usar o comando em uma seleção de apenas uma linha. Tá, deixa eu ver aqui uma coisa. O que eu estou querendo dizer... Pronto, ele criou essa. Essa tabela dinâmica aqui, ó, que ele rotulou por nível técnico, ele está dizendo que tem 30 pessoas, 30 tenistas do nível técnico 1, 69 do nível técnico 2, 180 do nível técnico 3, 200 do nível técnico 4, 361 do nível técnico 5 e, coincidentemente, 361 do nível técnico 6. 23 do 17 e 1 do 20. É isso que ele está dizendo. Mas se você olhar essa tabela dinâmica, a fonte dela é a tabela tenistas. Ele trouxe essa informação de tabela dinâmica, dinamicamente, a partir dessa tabela. E é tanto que quando você clica aqui, ó, olha como aparece. Tá? Mesma coisa, se eu for aqui, ó, vou criar uma tabela dinâmica aqui, inserir uma recomendada. Pronto, aqui, ok. Ele criou o quê? Para os níveis, para o nível a partir do tipo do nível, ele disse aqui, ó, que o tipo duplas, né, ele somou esse código, não faz muito sentido eu somar o código, eu vou remover esse campo. Mas ele disse, ó, tem 32, vou remover esse também, tem 32, mas não precisa nem remover, só para mostrar. Tem 32 tipos de duplas, 9 categorias de feminino, 21 categorias quando é em grupo, 33 categorias relacionadas à idade, 6 relacionadas ao sexo masculino, uma que é quando é professor, um específico, e 14 de nível técnico. Então, ele simplesmente contou cada um desses aqui, ó, e disse isso lá. Tem mais níveis técnicos porque tem um nível técnico de beach tennis também. Então, assim, veja que nessa tabela dinâmica, como a gente já viu, ela é originária dessa tabela níveis. E olha como ela é apresentada. Agora, olhe para essa tabela dinâmica aqui. Ela traz o conjunto do modelo de tenistas e níveis. Então, aqui eu trouxe os tenistas. Se eu botar aqui descrição, vou trazer aqui na coluna, deixa eu ver como em filtros mesmo. Descrição, eu posso filtrar aqui, né? Botei no filtro todos os tenistas, por exemplo, de nível técnico, cadê? Primeira classe. Ok.
aqui. Primeira classe. Tá aí, ó. Tá? Filtrei aqui, ó, por primeira classe. Se eu botar o descrição aqui, nas linhas, não é esse D não, é esse D aqui. Esse não, esse é aqui. Pronto. Deixa eu... Descrição aqui. Remover esse. Deixa eu ver como é que fica a melhor forma. Não, nessa descrição aqui mesmo. Isso. Deixa eu atualizar essa tabela dinâmica. Isso. Primeira classe, fazer novamente o que eu fiz. Se eu filtrar a primeira classe, quando eu colocar aqui o ID, ó, ele só trouxe os 30. Se eu botar pra cá, fica ruim de visualizar. É porque aqui ele está somando, não faz sentido muito. Tá como contagem. É interessante que tem dois. É porque tem dois Diogo, né? Nome Diogo. Mas são pessoas diferentes. Tá? Então assim, eu consigo trazer, por exemplo, até essa informação aqui, ó, tipo do nível. Ele já diz, ó, que é nível técnico. Ele está trazendo aqui. Eu posso até... Deixa eu trazer ele para cá mesmo. Ele já diz aqui, ó, Alan é nível técnico 1, que é o da primeira classe. Se eu botar a segunda classe, já vem Ayrton, aí outros tenistas, né, que dá 69. E aqui ele está trazendo essa informação, nome técnico. Ó. De onde vem esse nível técnico? Vem daqui, ó, dessa outra tabela. Né? Tipo de esporte, tênis. Ele já traz aqui, ó. Ayrton, nível técnico tênis. Né? Talvez eu não precise desse daqui. Nesse caso eu vou precisar... Eu vou precisar dele aqui. Deixa eu ver. Eu vou precisar dele aqui para ele fazer a filtragem, né? Eu vou precisar dele aqui para ele fazer a filtragem. Só vou colocar a contagem. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é porque aqui eu não tinha valores, né? Ficou ruim de mostrar o exemplo. Se eu tivesse mais tempo, a gente faria um com valores, né? É que quando você cria, por exemplo, tabelas, como foi criado aqui, ó, essas relações, você pode criar também uma tabela dinâmica aqui do modelo. Inserir do modelo.
Como aqui eu fiz vários modelos, né? É uma aula isso aqui de vários exemplos, ele traz todas as tabelas do modelo. Mas eu não precisaria de todas, né? Eu vou usar aqui até um artifíciozinho, mostrar na guia ativa, entrada, meses, mostrar na guia ativa, período, mostrar na guia ativa, saídas, mostrar na guia ativa, tipo saída, mostrar na guia ativa. A guia ativa está aqui, ó. Entrada, meses, período, saídas, tipo saídas, tem outra, né? Aplicativos. Pronto. Aqui estariam as minhas tabelas, né? Aqui estariam as minhas tabelas daquele sisteminha lá que está relacionado aqui, ó. E aqui tem minhas tabelas. Então, por exemplo, eu posso querer ver... Aqui dá para ver coisa mais interessante, né? Eu posso querer ver... No período... Vamos botar aqui esse código mês. Código mês ano. No caso, eu não vou botar o mês, na verdade. Isso eu vou remover. Não, assim não. Primeiro ano, né? Isso. Ó, o ano e o mês, perceba. O ano está na tabela período, gente. O mês está na tabela meses. Mas quando eu boto os dois aqui, ele já integra, porque existe o atributo aqui, o campo código mês, que se relaciona com esse código mês, e ele já sabe, né? Que tem para o ano 2018, apesar de aqui não estar ordenado, vocês têm a opção de classificar de A a Z, né? Ele classificou aqui, ó, pelo ID. Ele não classificou pela ordem alfabética. Tá entendendo? Ele botou o ano, ó, eu vou tirar esse. Se eu boto aqui, ó, eu quero ver o rendimento do ano por ano. Aí tá aqui os anos. Mas os anos eu quero ver por mês. Mas o mês que eu tenho aqui é o código mês. Eu não vou botar o código mês aqui, porque senão vai aparecer o código do mês. Eu vou botar o quê? O próprio mês. Só que o mês está em outra tabela. Tudo bem. Ele já trouxe ordenado porque eu ordenei. Mas, por que ele traz janeiro e fevereiro dessa forma aqui? Inclusive, acho que foi por esse motivo que eu separei em uma tabela, tá? Para que aparecesse na ordem dos meses, não na ordem alfabética. Então, por quê? Porque ele está ordenando aqui pelo código do mês. E aí eu quero saber quanto vendeu. Onde é que está as saídas? Quanto entrou, né? Tá onde? Tá onde? Tá em valor. Então, não tá em valor? Então eu vou jogar só o quê? Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui ele trouxe de... Deixa eu ver aqui. Soma valor. Contagem não, né? Deixa eu só botar a contagem aqui para ver uma coisa. Está trazendo independente do aplicativo. Isso, por aplicativo. Depois a gente tem que conferir esses valores, né? Ele está somando tudo. 2018 e pronto. Código do app. Não. E aí, lembra daquele probleminha que a gente teve aqui na entrada? Que eu nem sei se está certo.
Nem sei se está certo, lembra? Como a gente não tem esse cadastro aqui, ó, por isso que ele não está trazendo os outros meses, ó. Só trouxe fevereiro e março. Eu vou atualizar. Aí ele trouxe, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho de 2018. Tá entendendo? Ó, eu não preciso. Basta eu dizer o que eu quero, o ano, o mês e o valor. E os dados estão em planilhas diferentes, em tabelas diferentes. Mas quando eu boto o modelo aqui, trabalhando a partir do modelo, eu consigo fazer essa relação. Isso, por exemplo, é utilizado no Power BI. Tá? Então essa relação só é possível porque existe uma modelagem relacional aí. Por isso que aquele conceitozinho que eu dei de modelagem relacional. Porque as tabelas conseguem se comunicar aqui. Tá? Esses dados aqui iriam melhorar se eu... Deixa eu ver se eu tenho aqui um... Na planilha 10. Ó. São os 36. Na planilha 11. Está gravando. Tá. Tem os... Vixe Maria, já tá em... Já tá em... Ah não, tá certo. Beleza, eu vou fazer isso aqui, ó. Ctrl L, substituir, localizar janeiro e colocar 1, eu já tinha feito isso. Fevereiro e coloca 2. Só pra gente concluir, tá? Essa parte aqui, março, coloca 3. Maio e coloca 5. Junho e coloca 6. Julho e coloca 7. Agosto e coloca 8. Eu já tinha feito isso. Setembro e coloca 9. Outubro e coloca 10. Oi? Aí tá certo. Novembro e coloca 11. Dezembro e coloca 12. Pronto. Eu vou pegar essa galera. Vou dar um Ctrl X e vou colar com valores aqui. Ah, já tá com valores, né? E aí essa coluna eu vou apagar. É bom vir aqui em dados, sempre que fizer essas modificações, atualizar. Nem precisa, atualiza tudo. Fecha, ó, que ele atualizou. Se você ver tabela, entrada, ele atualizou. Vou fechar aqui. Fechar isso também. Veja que agora eu tenho os códigos. Código do período. E existe uma relação, vou voltar lá, entre período, código do período, cadê? E entrada, ó. Código do período. Eu vou até chamar isso aqui de código período também, só para facilitar. Acho que eu removi a coluna. Ok, já não vai salvar não, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente faz tudo de novo. Código do período. Período, beleza. Vamos ver aqui como é que está essa situação. Eu excluo. Lembrando que isso não é um gerenciador de banco de dados, né, gente? Então, é só essas... não tem conhecimento de banco de dados, tem um sistema pequeno, quer administrar baseado em tabelas, você consegue fazer.
As relações estão ok. Deixa eu ver se eu consigo inserir uma tabela dinâmica do modelo numa nova planilha. Eu vou pegar aquelas, né, aplicativos, botar na guia ativa, entradas na guia ativa, meses na guia ativa. Uma, duas, três. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aí eu vou fazer essa tabela dinâmica daquele jeito. Eu quero ver o período. Onde é que está meu período? Não é aqui o período. Eu quero o ano, né, na linha. E quero os meses. Os meses, o texto mês, que é o que interessa para o usuário que está vendo, né? Não vou botar o código do mês. Tá aqui. Não está atualizado, eu mando o quê? Classifica. De A a Z. Ele vai classificar pelo quem? Ele vai classificar pelo ID do mês. Por isso que ele classificou assim. Aí eu vou botar o valor. Agora ele trouxe. Ó. E vou. Aí você está dizendo, Tiago, está trazendo só 2018, por que será? Vamos ver. Atualiza aí. Só 2018. Código do período. Até o 12. Porque tá errado o código do período, né? Perceba, ó. Ele tá trazendo o código do período, não funcionou não como eu queria. 2, 3, 4, 5, 6. Código do período aqui, na verdade, muda, né? É 13, 14, 15. Né, ó? O código muda, ó. Então aqui, por exemplo, quando chega em 12, não vira 1 não. Vira 13. Aí teria que fazer uma lógicazinha aqui para resolver essa bronca. Aqui na verdade vai ser igual a 12 mais esse cara aqui, deixa eu ver. Igual a 12 mais B37, né? Isso aqui não precisa. Isso aqui vai ser 14. Deixa eu ver. Aí ele vai funcionar até aqui, ó. Esse aqui vai ser o período 13. Período 13. Período 14, período 15. Quando chegar aqui, por exemplo, aqui é o período 24, beleza. Mas aqui já não é mais o 24, né? Aqui tem que ser o 25. Então aqui já vai ser igual a 24 mais B73. Tá entendendo? Aí eu vou fazer para esses aqui, ó. As artimanhas de planilhas eletrônicas, né? Pronto, esses vão ser os códigos de descarga. Pode olhar, 13, 13, 13, 14, 14, 14, que é exatamente o código do período. Ó, período janeiro de 2019. Uma que eu sei que é janeiro. Então, o período de janeiro de 2019, quando eu venho aqui, ó. Janeiro de 2019, isso aqui, ó. Janeiro de 2019, janeiro de 2019. 14. Fevereiro de 2019. E assim vai. Então, eu vou pegar esses dados aqui, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui e colar como valores aqui. Ok. Vou pegar essa coluna e vou excluir. Vixe, quase que eu colo aqui a... Não tem nada não.
Agora eu acho que vai dar certo. Eu venho aqui nessa tabela, na verdade nessa planilha aqui de dados, vou mandar atualizar essa tabela dinâmica. Oh, beleza! Resolvido, né? Isso foi bom para você revisar aí as artimanhas do Excel aí para poder. Então eu já trouxe aqui, ó, relacionando minhas tabelas, uma tabela dinâmica simples por ano, quanto teve entrada. Então eu posso vir aqui e botar período, para melhorar a história do Brasil. Período. Qual foi o valor de entrada? Qual foi? Faturamento. E aí eu posso botar outra coisa aqui. Eu posso botar o valor também da saída. Ó. Esse outro valor aqui, ó. Valor de saída. Ó. Aí aqui eu boto o que? Gastos. Ele já calculou para todo mundo. Sem fazer fórmula nenhuma, utilizando... tabela dinâmica do mesmo jeito. Só que aqui eu estou usando o que? Várias tabelas normais relacionadas. Não um tabelão só com toda a informação. Beleza? Por quê? Resumindo. Porque normalmente nos teus sistemas é assim que tu tem. Dados gravados em tabelas relacionais. Então tá aí, ó. Faturamentos e gastos. Né? De cada mês, cada ano. Tranquilo? Beleza? Agora sim, vamos parar por aqui, né? Que hoje esticou, mas deu para entender aí noções de modelagem de dados, né? Em breve a atividade para você. Tranquilo, Léo? Quiser falar no chat, tava falando agora que tava com o áudio ligado aqui, teu áudio tá mudo. Léo? Beleza. Não, deve estar desligado aqui. Conseguiu compreender essa ideia? Essa revisão foi de modelagem de dados. As aulas estão lá gravadas, né? Ok. Você viu aí que no Excel um assunto novo que você pode utilizar a modelagem de dados usando aqui as opções do Power Pivot, tá? Para criar essas relações entre essas tabelas. Então, quando você for criar agora uma tabela no Excel, dados no Excel, cria pensando dessa forma. Não cria um tabelão só com todos os dados de tudo que você está fazendo. Tenta modelar as tabelas e relacionar elas no papel. Modela, relaciona, vai para o Excel e cada planilha tu cria uma tabela. Entendeu? Ok. Eu vou até botar essa daqui para cá. Cada planilha você cria uma tabela. Em breve eu vou gravar uma aula de um passo a passo dessa análise aqui, ó. Como eu desenvolvi esse dashboard, tudo usando essas tabelas. E vou postar lá em uma daquelas. Seria até um exemplo do projeto. Mas aí eu vou ver depois. Beleza? Então assim, cara, aqui a melhor forma de você trabalhar no Excel é com tabelas e tabelas dinâmicas criadas a partir do modelo. Né? A partir desse modelo de relações aqui entre essas tabelas. Fica bem mais fácil de você aprendendo isso, fica tudo mais fácil. Do que você criar um tabelão assim com todas as informações aqui. Ó. Entrada, fevereiro, ano, tal, tudo. E criar a tabela dinâmica a partir desse tabelão. Em algumas sessões é interessante, mas... Beleza? Tranquilo. Valeu? Valeu. Um abraço, Léo. Até mais. Até mais.